Bem, pessoal, vamos juntos resolver este exame aqui, que caiu no ano de 2021, correspondente ao exame de 10ª classe. O exame que também correspondia para a primeira época, certo? O exame de 120 minutos, um exame bastante simples. Eu vou te ajudar a resolver. Antes de mais, se você está aqui pela primeira vez no canal, eu te convido, se inscreva neste canal. Antes que você se esqueça mesmo, curte agora e vamos resolver aqui de forma clara, simples e didática. Observe o número 1 do exercício. Assinale com V a expressão que for verdadeira ou com F a expressão que for falsa as afirmações que se seguem. A linha A do nosso exercício aqui, o que nós vamos fazer simplesmente é efetuar alguns cálculos, certo? Vamos efetuar alguns cálculos. Nós temos aqui 2x² mais 3x mais, abrimos parênteses, colocamos entre parênteses menos x² mais 5, isto é igual a 3x. Observem vocês que nós estamos diante de uma equação, certo? Por ser equação aqui, o que está a querer dizer é que o primeiro membro aqui é igual ao segundo membro, ou seja, existe um equilíbrio aqui com este membro aqui. Há um equilíbrio, é tipo uma balança, certo? Em que, se aqui é 2 quilos, então aqui também é 2 quilos. É basicamente esta a ideia. Agora, vamos aqui desenvolver para nós termos certeza que isto é falso ou é verdade. O que nós fazemos? Observe que nós vamos escrever 2x² mais 3x. Então, nós temos aqui um sinal positivo de adição. Então, como aqui tem parênteses, aqui existe uma multiplicação. Eu vou multiplicar, é como se eu tivesse 1 a multiplicar tudo está dentro de parênteses. Então, o 1 aqui assume que tem sinal positivo. Vai ser o quê? Mais vezes menos fica menos. Aqui x². Mais vezes mais fica mais. 1 vezes 5 fica 5. Aqui é igual a 3x. Agora, nós podemos observar que esta informação não é verdadeira. Não é verdadeira. Então, colocamos aqui falso. Vamos resolver a linha B do nosso exercício. A linha B do nosso exercício tem aqui menos 4, que multiplica 2x² mais 3x. Isto é igual a menos 4x, que multiplica 2x mais 3. Tá? Então, observem comigo aqui. Eu tenho uma multiplicação ainda aqui. Por essa multiplicação, o menos 4 vai ter que multiplicar tudo que está dentro de parênteses, ou seja, aplico a propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição. É como se eu tivesse A vezes B mais C, certo? Isso aqui é igual a A vezes B mais A vezes C. É basicamente esta a ideia que eu aplico aqui, certo? Então, vamos a isso. Menos 4 vezes mais 2x² resulta em menos 8x². Menos 4 vezes mais 3x resulta em menos 12x, igual menos 4x vezes 2x resulta em menos 8x². Porque vou multiplicar o coeficiente com o coeficiente e a parte literal com a parte literal. Agora, menos 4x vezes mais 3 fica menos 12x. E isso é verdade. Observe que tem no primeiro membro menos 8x² menos 12x. E no segundo membro também menos 8x² menos 2x. Logo, aqui é verdade. A linha C do nosso exercício tem aqui x², que multiplica y². Tudo isso aqui está a dividir 2xy. É igual a x² y. Certo? Agora, vamos aqui perceber um detalhe básico. Notem aqui que eu tenho aqui uma ideia em que eu posso aplicar potenciação, por exemplo. Observem que eu tenho uma divisão de duas potências, a elevado a m, e aqui também no denominador tenho a elevado a n. Visto que as bases são iguais, eu posso manter a base e fazer a subtração dos seus expoentes, m menos n. Então, eu aplico essa ideia aqui. Agora, observem comigo, x e x aqui, x elevado a 3, 3 menos 1 aqui, fica x, isto vai ser x elevado a 2, vezes y aqui elevado a 2, e este y no denominador tem 1, vai ser y. Tudo isso aqui vai dividir 2. E no segundo membro eu somente tenho x² vezes y. Isto aqui não é a mesma coisa, é diferente. Logo, a linha C, falso. A linha D basicamente o que nós temos que fazer é recorrer daquilo que nós aprendemos sobre o estudo dos polinômios, monômios. Nós sabemos que para nós determinarmos o grau de um certo termo, um monômio, nós temos que calcular o quê? Temos que fazer o somatório de todos os
expoente da parte literal, que neste caso 3 mais 2 é igual a 5. Logo, este monômio aqui é de quinto grau. Daí que é verdade. Certo? Continuamos com a resolução do nosso exame e vamos resolver aqui o número 2 do exame. E coloca-nos aqui essas expressões todas, que é para nós preenchermos aqui com os símbolos de está contido, o símbolo de não está contido, o símbolo de contém, o símbolo de não contém e igualdade aqui. Aqui nós usamos para relacionar o que? Conjunto com conjunto. Certo? Então, nós também temos outra situação em que nós temos o sinal de pertence e o sinal de não pertence, que é para relacionar o que? Elemento com conjunto. Certo? Então, é basicamente esta ideia que nós temos que ter em mente. Vamos aqui à resolução da linha A. Note que nós temos aqui o 0, é um elemento, e temos o conjunto dos reais positivo. Agora, números positivos são quais? 1, 2, 3, 4. Fazendo uma primeira análise. Nós sabemos que 0 é um número que nem é positivo nem é negativo, certo? Então, como o avaliador coloca-nos aqui uma restrição ao dizer que nós queremos números dos reais positivos, então 0 não pertence a esse conjunto aqui. 0 não pertence, certo? Então, a linha B do nosso exercício, estamos a relacionar conjunto e conjunto. São dois conjuntos distintos, certo? Então, queremos qual é a relação entre esses dois conjuntos. Para tal, nós usamos estes símbolos aqui. Vamos a isso. Nós sabemos de antemão que o conjunto dos números naturais são todos números que partem. Por exemplo, temos o conjunto dos naturais aqui, começam de 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim se vai. Este é o conjunto dos números naturais. Agora, o conjunto dos números inteiros, incluindo 0, para dizer que 0 está dentro deste conjunto aqui. Para dizer, neste conjunto, números inteiros positivos, incluindo 0, nós temos 0, 1, 2, 3 e assim se vai. Logo, há uma igualdade entre esses dois conjuntos. Nós colocamos aqui o símbolo de igualdade, certo? A linha C quer-se aqui o conjunto dos números reais, tem aqui o conjunto dos reais negativo. Quais são esses conjuntos? É praticamente o conjunto dos números inteiros, certo? Então, fazer aqui, o conjunto dos números reais negativo, ele é o quê? Ele é igual a uma igualdade nesses dois conjuntos, certo? São números negativos. Um conjunto tem números negativos, outro conjunto também tem números negativos. Então, o conjunto dos números naturais, o conjunto dos números racionais. Nós sabemos que todo número racional, é sabido que todo número natural, certo? É inteiro. E todo número inteiro é racional, certo? Então, podemos claramente exemplificar. Por exemplo, 2. 2 é um número racional. Por quê? Porque 2 eu posso escrever como sendo fração com denominador 1. Isso seria 2 divide 1, certo? Então, tanto isto aqui como isto aqui é tudo a mesma coisa. Então, o conjunto dos números naturais é parte do conjunto dos números racionais. Eu faço assim, coloco este símbolo aqui. Então, menos 2 terços com o conjunto dos números racionais. O conjunto dos números racionais é aquele conjunto em que nós temos a possibilidade de escrever na forma de A sobre B, desde que B seja diferente de 0. Então, observe que menos 2 terços está na forma de uma fração, logo pertence. Colocamos aqui pertence. Feito isso, nós já conseguimos resolver o exercício número 2 e vamos a seguir. No exercício número 3, pede para simplificarmos a expressão da linha A e a expressão da linha B. Então, na linha A, nós temos aqui 1 menos y, tudo isto aqui, deixa dividir y² menos 1, certo?
Nós podemos desenvolver aqui o nosso denominador da seguinte forma. Eu tenho 1 menos y aqui. 1 eu posso escrever como sendo 1 quadrado. 1 elevado a 2 é 1, permanecendo 1. Então, fica y ao quadrado menos 1 quadrado. Qual é a minha ideia? A ideia é reduzir o denominador de modo que eu consiga simplificar com o numerador. Eu aplico a seguinte identidade notável. A ao quadrado menos b ao quadrado, certo? Onde eu posso dizer que a mais b vezes a menos b. Esta é a ideia básica. Então, eu posso simplesmente aqui reescrever diretamente 1 menos y. Isso vai ser igual ao quê? Vai ser y mais 1 e tem y menos 1. Agora, observe que eu tenho que fazer com que o numerador aqui seja negativo, certo? Seja negativo para quê? Para que o meu y assuma um valor positivo, seja positivo. Eu vou multiplicar os dois, eu vou multiplicar o numerador e o denominador por menos 1. Logo, eu terei y menos 1 aqui, certo? E no denominador, eu tenho uma multiplicação, que eu posso dizer, exemplo, y mais 1 e y menos 1. Agora, notem comigo que eu tenho uma situação idêntica. Numerador y menos 1, denominador y menos 1. Eu simplifico. Logo, a minha solução é igual a menos 1 sobre y mais 1. Esta é a minha solução. A linha B, a ideia é basicamente a mesma, simplificar. Simplificar aqui uma expressão como esta é reduzir até que não haja mais chance de nós podermos simplificar. Observe que eu tenho aqui 2 vezes A no numerador, aqui não tem como, eu deixo assim, vou manter. E denominador eu tenho o quê? Tenho um fator comum 2. Porque se 2A divide 2, isto aqui, por exemplo, eu coloco 2 aqui, 2A divide 2 vai ser igual a A. 4 divide 2 vai ser igual a 2, certo? Então, observem que no numerador, pela presença da multiplicação entre 2 e A, me faz simplificar este 2 com este 2 aqui, para que assim eu tenha o quê? Numerador A sobre A mais 2. Esta também é a minha solução final para este número aqui. Vamos continuar aqui a resolver o número 4. O exercício 4A pede-nos que considere a equação paramétrica. Nós temos esta equação paramétrica aqui. E determina o valor de m, a linha A, para que a soma das raízes seja igual a 2. A soma é x1 mais x2. Nós todos sabemos que raízes de uma equação são valores que anulam a equação ou que fazem com que a equação seja verdadeira. Então, esta soma tem que ser igual a 2. Nós sabemos que a soma ela é dada pelo x1 mais x2 é igual a menos b sobre o valor de A. Esta é uma ideia que todos nós aprendemos. Então, nós vamos aplicar aqui, certo? Eu não tenho x1 mais x2, vamos substituir com menos b sobre A. Então, nós colocamos aqui menos b divide A é igual a 2. Vamos retirar os coeficientes da nossa equação. É mx, certo? Menos 8x menos 5 é igual a 0. O coeficiente A é igual a m, o coeficiente B é menos 8 e o coeficiente C é menos 5. O que nos interessa é trabalhar com o coeficiente A e o coeficiente B. Então, nós vamos substituir aqui, certo? Vamos substituir aqui. O que nós fazemos? Dizemos o seguinte, que isto é o coeficiente B é menos 8. Então, menos vezes menos fica 8 aqui positivo. O coeficiente A é m, fica m aqui, é igual a 2, certo? Eu multiplico cruzado. Como é que fica isso? Fica 2m, certo? Este vai multiplicar aqui, este vai multiplicar aqui. Então, fica aqui 2m vai ser igual a 8. Está a multiplicar 1, porque aqui, eu acredito, sabemos todos que tem 1 no denominador. Então, fica aqui 2m, eu posso isolar o m aqui. Então, essa divisão de 8 por 2 vai resultar em m igual a 4. Então, este é o valor de m para que a soma das raízes seja igual a 2. Então, já temos a primeira solução que nos foi pedida. A linha B do nosso exercício 4, a linha B, diz assim, de modo, vamos ainda determinar o valor de m, de modo que a equação tenha raiz única. Raiz única é quando x1 é igual a x2. E isto só acontece quando o nosso delta, certo, ele é igual a 0. Sempre que delta for igual a 0, nós sabemos que a solução é única, x1 e x2 são iguais. Então, vamos dizer o seguinte aqui, isto acontece quando o nosso delta é 0.
E o nosso delta é um discriminante. Então, o discriminante é dado por b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, tudo isso aqui igual a zero, certo? Agora, nós sabemos que o b ao quadrado quanto é que é? 8 é o valor do coeficiente b, menos 8. Então, colocamos aqui menos 8 ao quadrado, menos 4. O coeficiente m, o coeficiente a é m. O coeficiente a vale m. Então, fica aqui m vezes o coeficiente c vale 5 aqui. Então, fica aqui vezes menos 5, tudo isto é igual a zero. Agora, o menos 8 ao quadrado é menos 8 vezes menos 8, que é igual a 64, certo? Então, nós estamos a dizer que isto resulta em 64, menos vezes menos é mais, 4 vezes 5 é 20, vezes m é igual a zero, certo? Então, o m aqui será igual, o 20m será igual, 64 passa para o segundo membro, assume sinal negativo, fica menos 64. Se eu for isolar aqui o m, eu terei menos 64, que divide 20. Então, o valor de m vai ser igual a menos. Eu posso simplesmente dividir pelo máximo divisor comum entre os dois números, que nesse caso é 4, aqui divide 4, aqui também divide 4, certo? Então, menos 64 divide 4 dá menos 16. 20 divide 4 dá 5. Este aqui é o valor de m pedido, certo? Número 5 do nosso exercício. Como eu disse, o exame é muito fácil. Número 5 do nosso exercício. Vamos retirar aqui os nossos dados. Eu tenho um conjunto universo que são 779 candidatos, certo? Que foram à entrevista, 779. E tenho 327, são pedreiros. Então, eu coloco aqui P para pedreiros, são 327, certo? 251 são canalizadores. C para canalizadores são 251. E 221 não são pedreiros nem canalizadores, iguais a mim assim. Então, eu vou simplesmente dizer que são 221 que ficam aqui. Então, vamos aqui responder. A linha A representa os dados num diagrama de V. Para nós representarmos os dados num diagrama de V, vamos admitir que tenha este formato aqui, certo? Este é o nosso diagrama de V. Então, nós queremos desenhar aqui dois conjuntos. Nós temos conjunto para pedreiro e para canalizador. Esse é o primeiro. Este é o segundo, certo? Esta é a ideia básica, só para você pegar a ideia. Então, pega a ideia e vamos estudar. Agora, vamos aqui dizer que estes aqui são pedreiros, aqui são os canalizadores, e tenho aqui 221 que não são nem pedreiros nem canalizadores, esses ficam daqui de fora, aqui 221. E o meu conjunto universo total são 779. O que eu preciso saber? Primeiro, para que eu possa preencher este diagrama, eu tenho que saber qual é a interseção aqui, certo? Todos nós sabemos que o conjunto de interseção é este aqui, certo? Regra básica, sempre que você for a preencher um diagrama de V, comece pela interseção dos 2 ou 3 conjuntos ou mais conjuntos, depende. Se forem 4 conjuntos, comece na interseção entre esses 4 conjuntos para poder te facilitar a vida. Então, nós vamos aqui. E como fazemos isso? Nós vamos retirar primeiro para nós sabermos qual é o número do conjunto, certo? Qual é o cardinal da reunião entre pedreiros e canalizadores. Nós não sabemos esse número. Como nós fazemos isso? Temos o conjunto universo e temos esses aqui que não são nem pedreiros nem canalizadores. Nós vamos usar esses dois dados aqui. Então, 779 menos 221, isto é basicamente igual a 558, certo? Então, aqui é 558. Então, o que nós temos aqui? Nós precisamos de o número da interseção. Então, nós sabemos que há uma fórmula que diz o seguinte, que o número de pedreiros, reunião com o número de canalizadores, tem que ser igual ao número de pedreiros mais o número de canalizadores menos o número de canalizadores e interseção com o número de pedreiros. É isso que nós precisamos usar. Então, a interseção deu 558, fica 558 aqui, é igual. Número de pedreiros são 327, mais canalizadores são 251. E nós desconhecemos o número de canalizadores e interseção com o número de pedreiros. Agora, esta soma aqui vai resultar em, nós colocamos aqui 558 igual, aqui é o 8, 5 aqui é 7, e tenho aqui 578 menos o número de canalizadores de interseção com pedreiros, certo?
Vamos aqui puxar mais um pouco nosso espaço. Então, nós vamos isolar este número aqui de canalizadores de interseção com pedreiros para nós podermos subtrair 578 menos 558. Isto aqui é igual a 20, certo? Então, já podemos preencher. Colocamos aqui 20, começamos de dentro, certo? E o que é que nós sabemos mais aqui é que o número de pedreiros são 327. Mas esses aqui, os 327, existem alguns que são pedreiros e canalizadores, certo? Então, nós temos que retirar os que são pedreiros e canalizadores, que são 20. Neste caso, nós temos aqui 307. Então, colocamos aqui 307. Canalizadores são 251. Retiramos também aqueles que são pedreiros e canalizadores, para nós termos certeza, para não fazermos confusão. Então, isto fica 231. 231. Então, nós já respondemos aqui a primeira questão, que era para nós preenchermos. E também já temos resposta para a linha B e a linha C. Vamos a isso. Qual é o número de candidatos que são pedreiros e canalizadores? São 20, que é esta interseção aqui. Certo? Basta que a gente observe esta interseção aqui. Nós podemos observar que são 20. Então, nós temos aqui 20. Certo? Qual é o número de candidatos que são somente pedreiros? Foi o que nós acabamos de fazer aqui, nesses cálculos. Então, são 307. Feito isso, nós faturamos aqui 3,5 valores. O número 6 do nosso exercício aqui tem a linha A e B. Para resolver a linha A, seja a linha A, tem aqui 0,04 menos 2 quinto vezes 2. É uma expressão numérica. O que nós fazemos? Damos prioridade ao que está dentro de parênteses. Então, 0,04 menos 2 quinto. O 2 quinto eu posso escrever na forma decimal, que neste caso fica 0,04 menos 0,4, certo? Vezes 5. Aqui é 5, não 2. 5. Atenção. Então, isto aqui vai resultar em menos 0,36 vezes 5. Isto vai resultar em menos 1,8. Esta é a solução. Simples. Então, a linha B tem aqui raiz quadrada de 8 mais raiz quadrada de 18 menos raiz quadrada de 2. Pede para nós resolvermos. Sabemos que estamos diante de uma expressão envolvendo radicais e quando é assim, nós temos que nos lembrar que sempre que nós tivermos essas situações, sabemos que m, raiz de índice n de a, mais ou menos a b, raiz de índice n de a. Então, o que nós fazemos aqui? Nós sabemos que todo radical e índice aqui é igual, o radicando também é igual. Então, nós isolamos. Nós isolamos porque é o nosso fator comum aqui e fazemos adição e subtração. Fica m mais ou menos b vezes aqui o que é fator comum é raiz de índice n de a. É basicamente isso. Então, nós temos que reduzir aqui, ser tudo a mesmo radicando, que neste caso é 2. Então, isto seria, por exemplo, o raiz quadrada de 8, eu posso escrever como sendo raiz 4, vai ser aplicado esta propriedade aqui, raiz quadrada de b, por exemplo, onde eu posso multiplicar os seus radicandos, certo? Então, fica aqui raiz quadrada de 4 vezes 2, estou a decompor, 9 posso decompor em 9 vezes 2, 18 posso decompor em 9 vezes 2, menos raiz quadrada de 2. Isto é basicamente raiz quadrada de 4 é 2, raiz vezes raiz de 2. Mais raiz quadrada de 9 é 3 vezes raiz quadrada de 2, menos raiz quadrada de 2. Então, eu já tenho uma situação favorável. Vou adicionar ou subtrair aqui os coeficientes, 2 mais 3 menos 1, vezes raiz quadrada de 2. Isto seria igual a 2 mais 3, 5, menos 1 é 4. Certo? Fica 4 raiz quadrada de 2. Você faz isso, você é craque nesse assunto. E finalmente caímos aqui no número 7, certo? Que é para fazermos o estudo completo de uma função. Este é o conteúdo que tem a chance de 99,9% de aparecer nos exames. E é o conteúdo com mais pontuação. Então vamos aqui. A linha A. Pede para nós determinarmos aqui os zeros da função. Zeros de uma função são valores onde o nosso gráfico intercepta aqui o eixo x, certo? Nesse eixo x aqui, basta que você preste atenção no eixo x e veja qual é o ponto em que o gráfico interceptou, onde cruzou, certo? Então, é neste ponto e neste ponto. Quando o nosso x é igual ao quê? É igual a menos 3 e menos 1.
é nesse ponto, certo? Já está. A linha B, observe, qual é o domínio da função? O domínio da função ainda trabalha novamente com o eixo x. Observe que do menos infinito até o mais infinito, para todos os valores que o x for assumir, certo? Todos os valores que x for assumir, a nossa função ela existe. Então, o domínio da função, certo? É x pertence ao conjunto dos números reais. Basicamente isso aqui, simples. Então, a linha C pede para nós tirarmos o contradomínio da função. Contradomínio da função é só a gente trabalhar com este eixo vertical aqui, que é o eixo y, certo? Olhe para o eixo y. Observe em qual intervalo a função está determinada, está definida. Nós vamos perceber que um valor de y igual a menos 1. Então, contradomínio da função y pertence a um intervalo de menos 1, certo? Isto vai para onde? Isto vai para o mais infinito aqui. Então, colocamos mais infinito. Este é o conjunto de chegada. Contradomínio é o conjunto de chegada, certo? Então, sempre que você tiver uma dificuldade, lembre sempre, domínio é o eixo de x. Contradomínio é o eixo de y. Só isso, tá bem? Então, vamos aqui à linha D. Qual é a ordenada na origem? A ordenada na origem é basicamente o ponto em que o meu gráfico, este gráfico aqui, que eu estou a ver aqui na imagem, este gráfico aqui, interseta aqui o eixo x, aqui neste ponto aqui, certo? E qual é esse ponto? Esse ponto é quando o y igual a 3, certo? Você só responde isso aqui. Dali que a linha D, ordenada na origem, é um ponto em que x é 0 e y é 3. Tá bem? Acabou. A variação, a linha E. A variação já é mais complexo e precisa de mais calma. Vamos aqui observar com mais calma. Por isso que tem um valor. Então, nós temos que o nosso f de x, ele é maior que 0. Estamos aqui positiva a função. O nosso f de x, ele é menor que 0. A função é negativa. Em quais intervalos? Basta que eu olhe que trabalhe aqui com o gráfico. Observe que neste intervalo aqui, este intervalo, certo? E este intervalo, eu tenho a minha função positiva. A minha função é sempre positiva quando estiver acima do eixo x. Então, volte a trabalhar novamente com o eixo x. Então, sempre que a função estiver acima do eixo x, você sabe que a função ela é positiva, certo? Sempre que estiver aqui abaixo do eixo x, então você já sabe que aqui abaixo a minha função é negativa, certo? Então, vamos aqui. Eu tenho a minha função partindo do menos infinito até quanto? Até menos 3, certo? É aberto. Então, do menos infinito até menos 3 é aberto. Faço uma reunião com intervalo que parte de onde? Que parte do menos 1 até o mais infinito. Então, do menos 1 até o mais infinito também é aberto. Por que eu não posso fechar esse intervalo? Não posso fechar porque 1 não faz parte dessa solução. A função de 1, o que 1 faz aqui nessa função? Ela anula a minha função. Ou seja, nesse ponto aqui de interseção, a minha função é 0. Por isso, nós chamamos zeros da função, certo? Pense sempre nisso, não esqueça. Agora, vamos aqui à linha F. A linha F, nós sabemos, quando está abaixo do eixo x, a minha função ela é o quê? Ela é negativa. Logo, é no intervalo aberto, quando o quê? Quando x é menos 3 e y é menos 1. Também é aberto. Lembrando que menos 3 e menos 1 não podem fazer parte da minha solução, porque menos 3 e menos 1 são valores que anulam a minha função, certo? Vamos agora na linha E. Vamos estudar aqui e sabemos qual é a variação da função, quando é que ela é crescente e quando é que ela é decrescente. Então, eu vou apagar aqui esse rabisco e voltamos aqui. Eu ainda volto a trabalhar com o eixo do quê? Eixo de x, certo? Vou trabalhar com o eixo de x. Então, eu tenho que prestar atenção. Os valores de x, certo? Se os valores de x aumentarem, é crescente. Vou colocar aqui crescente. Se x aumentar e y também, certo? Decresce, coloco outra tinta, decrescente, se x aumenta, se x aumentar e y diminuir.
aí sim a minha função é decrescente. Basicamente isso aqui, pega essa ideia. Então eu coloco aqui em forma de dois intervalos distintos, certo? Para expressar aqui de forma clara. Coloco aqui, por exemplo, do intervalo do menos infinito até menos 2 aqui, certo? Então fica aqui do menos infinito até menos 2 é aberto e também é aberto de menos 2 até mais infinito. Agora vamos aqui à análise da nossa função. O nosso gráfico, observe que para x, por exemplo, quando x aqui é menos 3, o nosso y aqui é zero, certo? Aqui é zero. Mas quando o nosso x é menos 2, certo? O nosso y é menos 1. Para dizer que o valor de x está, de y está a diminuir, o valor de x está o quê? Está a aumentar. X aumentou, y está a diminuir. Logo, neste intervalo aqui, a minha função ela é decrescente. Agora, vamos à segunda análise. A segunda análise, observe que eu tenho aqui os meus valores de x aumentando de 2. Quando x aqui é menos 2, y é menos 1. Quando x aqui é menos 1, y aqui é 0. Quando x aqui, por exemplo, x é 0, y é quanto? Y é menos 3. Y está a aumentar e também x está a aumentar. Logo, neste intervalo, eu tenho a minha função sendo o quê? A minha função sendo ela crescente. Basicamente isto aqui, certo? Esta é a linha F. Vamos resolver agora a linha G e pede para nós determinarmos a expressão analítica da função. Bastante simples. O que nós precisamos aqui para resolver a linha G é ter alguns dados, certo? Nós precisamos só de alguns dados. Nós sabemos que a ordenada na origem é quando x é 0 e y é 3. É a primeira coisa. Nós sabemos, por exemplo, que o vértice da nossa parábola é dado pelo quê? Observe que o vértice da parábola aqui é um ponto, certo? É um ponto, é este aqui. O vértice da parábola é aqui, onde x é menos 2 e y é menos 1. Esse é o vértice da parábola, certo? Então, eu posso ainda colocar aqui menos 2 para x e menos 1 para y. Eu tenho que x1, por exemplo, é igual a menos 3 e x2 é igual a menos 1. Então, eu já tenho toda a informação que eu preciso. Tenho dois caminhos para usar. Eu posso usar dois caminhos. Qual é o primeiro caminho? Observem que eu tenho aqui o primeiro caminho. O primeiro caminho, eu posso usar aqui a minha f de x é igual a x menos x1, x menos x2. Quando é que eu uso este primeiro caminho? Eu uso o primeiro caminho quando conheço o valor de x1 e o valor de x2. Vamos aqui. Então, eu tenho o valor de x1 e x2 aqui, certo? Então, vamos a isso. Vamos substituir. Mas eu não conheço o valor de A. Por eu não conhecer o valor de A, eu tenho este caminho aqui também, certo? Vamos a isso. O meu f de x aqui e o meu x aqui. Concordam? Que o f de x é o mesmo que dizer y. Então, o meu f de x é 3. Coloco 3 aqui é igual. O valor de A desconheço, fica A. O valor de x é 0. Então, x1 menos 3 fica mais 3. Abro aqui. X aqui é quanto? X é 0. x2 é menos 1, fica mais 1 aqui. E eu vou calcular normalmente. Fica aqui 3, vai ser igual. 3 vezes 1 é 3, vezes A fica 3A. Logo, o meu A aqui vai ser simplesmente igual a 1. Já tenho o valor de A. Então, eu volto a substituir aqui nesta f de x, que é dado por valor de A é 1. Coloco 1 aqui e abro parênteses. Coloco x mais 3, que corresponde a x1. Coloco aqui x mais 1, que corresponde a x2. E efetuo os cálculos. Aplico aqui a propriedade distributiva, certo? Este multiplica com este multiplica com este, depois aqui multiplica e aqui também multiplica. É basicamente esta a ideia. Então, f de x vai ser igual, valor de A é 1, não muda nada, x vezes x é x quadrado, x vezes 1 fica mais x, 3 vezes x fica mais 3x, 3 vezes 1 fica mais 3. Então, f de x vai ser igual a x quadrado mais 4x mais 3. Esta é a minha expressão analítica, certo? Então, esta é a primeira ideia. A segunda ideia, qual é? A minha segunda ideia é quando, por exemplo, a f de x é dado por A, certo? X menos x vértice ao quadrado mais y vértice. Esta é a minha segunda ideia. Quando é que eu aplico esta minha segunda ideia? Eu aplico esta minha segunda ideia quando
eu sei o valor de x vértice e eu sei o valor de y vértice, certo? E não conheço x1 e x2. Basicamente isso, certo? Então, observe comigo aqui como é que funciona. Observe que f de x é y, y é 3, então meu x é 0. Coloco A, coloco 0 aqui. X vértice, quanto equivale x vértice? X vértice, eu sei dizer que é menos 2, então fica mais 2 aqui, certo? Elevado a 2. E aqui eu tenho y vértice aqui é menos 1 fica aqui menos 1, certo? Esta informação está aqui. Então, voltando aqui, eu tenho o quê? Aqui eu tenho que 3, este 1 negativo passa para cá, fica 3 mais 1 é igual, 2 ao quadrado é 4, fica 4 vezes A. Então, aqui fica 4 igual a 4 vezes A, logo o valor de A é igual a 1. Já tem o valor de A, levo A e volto a substituir aqui. Então, observe comigo que eu tenho o f de x vai ser igual, o valor de A é 1, coloco 1 aqui, x eu reescrevo x vértice fica mais 2 ao quadrado, menos 1. Então, isto é f de x vai ser igual, 1 multiplicado por tudo isto aqui, não vai mudar nada, mantém. Então, fica aqui x mais 2 ao quadrado. Isto aqui é como se eu tivesse escrito da seguinte forma, é como se eu tivesse a ao quadrado, e a ao quadrado é a vezes a, certo? Então, eu vou dizer aqui o seguinte, que x mais 2 vezes x mais 2 menos 1. Ou você aplica uma identidade notável, diretamente, isso não é nenhum problema, para quem tem mais experiência. Então, eu quero que você entenda, daí que eu vou explicar como se estivesse a falar para uma criança. X vai multiplicar a propriedade distributiva aqui, esse 2 vai multiplicar também a propriedade distributiva, e a minha solução final será x vezes x é x quadrado, x mais 2 vezes 2x fica mais 2x, 2 vezes x vai ser mais 2x, 2 vezes 2 vai ser mais 4 menos 1. E aí que eu tenho que a minha f de x vai ser dada por x quadrado, 2 mais 2 vai ser mais 4x, 4 menos 1 vai ser igual a mais 3. Logo, eu caí na mesma situação. Esta é a minha expressão analítica, certo? Friends, esta foi a resolução clara, simples e didática. Se você ainda não curtiu, curte este vídeo, compartilha com teus colegas da escola para que possam se dar bem nos exames e, além do mais, ajuda quem te ajude simplesmente se inscrevendo no canal. Até mais.